Obrigado. Agradecer também a organização do evento, doutor Juarez aí pela moderação na nossa mesa, né, os demais companheiros de mesa, senhoras e senhores. Bom, o que eu vou falar aqui, né, e antes vou fazer um esclarecimento, porque o Alberto falou que tinha 38 anos na área, né, os bichinhos dele ainda estavam o quê? Vivos, né? Pois é, mas dele foi do pré-sal. Eu tenho 33 anos, o meu bichinho já é do pós-sal. Então eu já estou na cadeia pós-sal, já há 33 anos da área de petróleo. Metade dos quais eu trabalhei em cadeia de fornecedores, né? E desenvolvimento de cadeia de fornecedores, inclusive junto com o Alberto, quando eu estava dentro da Petrobras. Então, o que eu vou mostrar aqui é o trabalho que a Unip fez, junto com seus associados, da agenda competitiva, onde nós vamos tentar passar para os senhores e senhoras quais são, como a gente conseguiu focalizar em que trabalhar, quer dizer, como fazer as escolhas, quais são os espectros que existem dentro dessa área de cadeia de fornecedores, né, e considerando aquilo que o Alberto já falou também, o que o secretário Henrique Gross também comentou sobre o assunto, o que nós podemos atacar, em que hora atacar e como fazer essas escolhas. Então, esse é essas ações, como elas estão hoje, e qual é o andamento de cada uma. Essa é a mensagem que nós vamos passar para os senhores hoje. Também queria fazer um alerta aqui sobre a questão dos números, né? Como o secretário bem frisou, esses números variam um pouquinho, mas o importante é a ordem de grandeza. Tem algum nigeriano aqui? Não. Então eu posso contar um fato que aconteceu comigo quando eu estive em Londres. É a primeira vez em Londres, né, o motorista nigeriano me pegou e foi passear, né, antes de me levar ao hotel por Londres. Aí eu fiz uma pergunta para ele, né, assim, qual é a população de Londres? O motorista nigeriano me respondeu da seguinte forma: isso depende muito, todo dia nasce gente, todo dia morre gente, né? Então o nigeriano tem esse raciocínio lógico, né? Você pergunta, ele responde aquilo, né, que você perguntou. Então, vocês vão ver algumas diferenças em números, né, aqui, mas o que interessa é a ordem de grandeza, né? Nem me assusta muito a crise tão anunciada que tá falando aí, porque os números são muito grandes, né? Então vamos ver por quê, né? Primeiro, deixa eu ver se eu acerto aqui. Primeiro, falar o que é a Unip. A Unip é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, né, e que congrega os principais membros colegiados da indústria do petróleo. Não há, com exceção da Petrobras, empresa individual participando da Unip. Então temos o lado do governo, com a ANP, a BNDES, a BDI, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, né, que pertence aos quadros do MDIC, FINEP, Ministério e o próprio MDIC. Do lado comprador, temos as operadoras, que é o IBP, que representa em sua maior parte as operadoras estrangeiras e faz essa representação na Unip. A Petrobras, como única empresa que participa diretamente, a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás, normalmente são, em geral, as empresas que trabalham na área onshore. E temos todo o Sistema Nacional de Indústria, principalmente os estados que têm interesse na produção de petróleo. Então, a CNI participa, Firjan, FIENG, Fiesp, FIEP, Fiesc, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo e Bahia. E do lado também ainda fornecedor, as representações de classe, né? Então, na área de estaleiros naval, o colega da ABIN, aqui, o Galvão, que vai falar daqui a pouco, né? A ABIMAC, também é representada aqui na Unip. Então, a Unip, ela representa, de certa forma, um equilíbrio nessa busca de um compromisso, né, entre o lado comprador, o lado vendedor, fornecedor, e com participação do governo, né, para obter esse compromisso por parte do governo. Então, a Unip funciona dessa forma. Falando um pouquinho da dimensão dos investimentos, e aí vem a questão dos números, e aí vocês vão entender o que eu estou falando de ordem de grandeza, é que se nós considerarmos, por exemplo, investimentos no Brasil, na indústria, nos vários segmentos industriais, o investimento na área de petróleo e gás, ele é muito maior do que qualquer uma delas isolada e representa 62% do total do investimento na indústria. Então, se nós estivermos falando aqui dos 240 bilhões, suponha que tem um corte de 30%, uma crise tremenda, tivemos um corte, ainda assim é muito dinheiro, ainda assim é muito acima do que a indústria investe, né, nesse período
de 2011 e 2014, certo? E se considerarmos o investimento em infraestrutura, ainda assim, petróleo e gás continua com um número absurdamente alto. Então, existe realmente uma oportunidade de capturar valor sem precedentes nesse momento. Nós vamos ver mais adiante, né, que os investimentos da Petrobras, recentemente anunciados, consideram que tem 212 bilhões a serem investidos nesse período. Agora, as outras companhias que estão operando no Brasil já estão, nesse período, com a previsão de 58 bilhões, o que leva esse número para 270. É o mesmo número, Alberto? Um pouquinho maior, mas é todos muito fortes, né? Então, a grande questão é descobrir como é que a gente captura isso. E mais, tem um outro dado importante que veio desse estudo da agenda competitiva e que mostra o seguinte: nós temos aqui o ano de 2008, com investimento consolidado de 14,5 bi, né, e o que se esperava de 2010 até 2020. Só que neste quadro aqui, a gente não está contando só os investimentos, a gente está contando investimentos e gastos operacionais. Vai um pouquinho por aquilo que o secretário falou. Quer dizer, às vezes nós estamos olhando uma oportunidade, entendendo que um relacionamento direto com algumas empresas operadoras é o melhor negócio a fazer, e na verdade pode não ser. O melhor negócio está ali do lado, né? E aí a tua escolha, ela tem que levar em consideração que a sua capacidade de observação de mercado, né, e de fazer tomar essas direções específicas na área de óleo e gás, faz toda a diferença. Então nós chegamos aí, né, dá uma quebrada aqui na densidade da apresentação. Tem uma figurinha aí famosa dos anos 90 também, né, que é o óleo. E onde estão essas oportunidades? Como nós vamos diferenciar, né? Eu posso ter, né, um óleo, né, eu juro para vocês, tem uma lente aqui, né, mas neste quadrinho do óleo você consegue, eu consigo, tendo um quadro, muita informação, muita densidade de informação, variação, existe, nessa apresentação mesmo vocês estão recebendo uma carga de informação muito grande. Se sair daqui, o mês de outubro é o mês, né, dos eventos da área de óleo e gás, tem o Pernambuco Business, Vitória, e vocês vão receber muita informação. A forma de olhar, a forma de analisar, ela é fundamental para escolher os caminhos. Às vezes a informação está assim, você consegue ver com uma lente, em outras vezes tem uma distração aqui, tem um evento no meio e você não consegue encontrar a sua oportunidade porque ela está misturada com as outras e você está olhando para o outro lado. Às vezes, né, é impossível, são todas iguais, é tudo uma família de óleo aqui, você não consegue diferenciar mais nada, você está perdido aí, você tem que realmente buscar ajuda, né, e procurar como fazer. E às vezes, né, essa figurinha aqui, você não sabe se você está diante de um sapo, né, você girando essa figura, você está diante de um cavalo. Qual é efetivamente a minha análise? Está correta? Qual é a oportunidade que eu tenho que buscar? E o que eu tenho que fazer, né, para saber se essas oportunidades que eu estou procurando, elas estão corretas e se esse é o caminho que eu tenho que seguir? Foi isso, né, que a EUNIP, no passado, disse assim: olha, nós temos que fazer uma análise de diagnóstico que não nos leve, mais uma vez, a gerar informações tão gerais que tudo fica meio confuso. Nós não conseguimos descobrir onde é que está o nosso óleo, onde é que está a nossa oportunidade, e não conseguimos descobrir se nós estamos diante de um sapo ou de um cavalo. Quer dizer, eu vou investir um dinheiro aqui danado e vai acabar no brejo, né? Ou vou investir aqui um dinheiro danado e vou conseguir um resultado significativo, porque o meu cavalo é muito bom, né, e vai me dar muito dinheiro. Então, essa era uma condição, uma premissa. Quer dizer, ok, vamos fazer um diagnóstico, mas vamos chegar a uma agenda pragmática do que fazer, né, para poder capturar esse valor que está diante de nós, identificando corretamente as oportunidades. Então, 8 temas foram abordados nesse estudo. Primeiro, avaliação da demanda e caracterização da oferta. Nós fomos suportados nesse estudo pela BUS, que é uma consultoria internacional, bastante conceituada, né, e que nos ajudou a ter essa visão mais concreta, separar os usuários, separar os sapos dos cavalos, né. Vamos estudar os casos internacionais, fazer um mapeamento da cadeia de fornecimento do setor, identificar as lacunas de competitividade, estudar os casos de sucesso locais. Temos, sim, vários casos de sucesso locais no Brasil,
de fornecedores nacionais que têm presença internacional com o seu produto. Vamos copiar, nós temos bons exemplos dentro de casa. Desenvolvimento de propostas para o setor e visão e impacto dessas propostas. Então, esses foram os temas, né? O estudo está no site da Unip, ele é público, vocês podem acessá-lo, né? Ele tem mais de 400 folhas, né? É bastante denso, e tem alguns casos interessantes. Por exemplo, dentro do estudo tem uma avaliação, né, das empresas no vendor list de uma plataforma. E aqui eu estou falando da plataforma, tá? Eu não estou falando do material subsídio nem do material de poço, que o Alberto fez referência aqui na apresentação passada. Se eu considerar isso, né, olhando o vendor list, nós tínhamos 111 empresas do Brasil e 286 lá de fora. Pô, isso é ruim, é bom? Não é juízo de valor, isso é uma constatação. Isso tinha 111 fornecedores brasileiros, 266 de outros países. Mas por quê? A companhia operadora foi lá e escolheu? Não, o mercado se apresenta dessa forma hoje. É o que está lá. Muito bem, se eu considerar os 112 grupos de materiais que estão envolvidos nessa plataforma, 38%, somente empresas estrangeiras participaram de 38% desse grupo e representam em valor entre 42% e 46%. Uma outra subgrupo de 37% tem predomínio de empresas estrangeiras e representa 48% a 52%. E 18% desse grupo, desse material, predomínio de empresas nacionais, representando 3% a 5% do valor. E 7% somente empresas nacionais, de 1% a 2% do valor. O que caracteriza, né, também o que foi falado no passado, aqui em outras apresentações, que o nosso foco tem que ser adicionar valor nessa área daqui, né? Essa já está definida e é um valor muito pouco para ser adicionado ao total do investimento. Então, o rumo, né, é de sair daqui para cá, né? É ter DNA na tecnologia nacional, ter inovação, né, e dar as condições das empresas competir, como nós vamos ver em algumas das ações mais adiante. Então, esse foi um dos estudos. Outro estudo, tem vários equipamentos que foram estudados. Neste caso aqui, temos uma válvula borboleta de 4 polegadas e os componentes de custo, né, os elementos de custo aqui são margem, matéria-prima, insumos, mão de obra, despesas comerciais e administrativas, são as despesas gerais de venda, custo de capital e imposto não recuperável. A mesma válvula custa no Brasil 358 unidades de moeda, comparada com 100 unidades de moeda na China. Reparem o seguinte, o preço da matéria-prima no Brasil é maior do que o preço da válvula chinesa colocada no Brasil. Então, o estudo que foi feito da agenda de competitividade, ele tem algumas evidências em que áreas nós devemos trabalhar para que a gente consiga separar os sapos dos cavalos, consiga encontrar o óleo certo, deixe as distrações de lado e foque naquilo que tem que ser feito. Então, eu trouxe como exemplo essa aqui para dar uma sustentação ao que vai ser colocado depois. Outra forma de se ver esse problema é a complexidade da relação dos elos da cadeia, né? Isso já foi colocado também pelo Alberto, mas o operador, ele enxerga o estaleiro para contratar unidades de produção, sondas e outras unidades, embarcações, etc. O estaleiro, ele quando olha para o lado demandante, ele não só vê o operador contratando isso diretamente, mas ele tem demandas que vêm de outras áreas, que são contratos feitos pelos operadores de serviços e que vão cair também no estaleiro. Então, para você organizar essa demanda, né, para os estaleiros entenderem, né, o que tem para frente, né, tanto do que vem do operador, via direta para o estaleiro, quanto o que vem por outros caminhos da cadeia de suprimento, é fundamental para que ele adote uma postura estratégica até de comprar no país. Porque se vier aos pouquinhos, se vier retalhado, ele não consegue planejar, né, a sua compra, não consegue ter uma negociação correta, né, e aí ele não consegue a condição competitiva dentro do país para fornecer aquele material. Então isso envolve também mudanças, né, na cadeia de suprimento, né, que pode ser vista dessa forma também, né. Eu tenho aqui um operador que se relaciona intra-camadas
de cadeia, quer dizer, ele compra aqui a operação do estaleiro, do EPCista, né, que vai usar toda a demais cadeia, ou ele tem um contrato com o EPCista que vai ter uma relação circunferencial dentro da camada de fornecedores. Então, toda essa condição de interrelacionamentos entre os elos da cadeia e entre, né, dentro de cada elo da cadeia, ela é muito complexa. Então, se não houver um trabalho de planejamento de demanda de longo prazo de todas as empresas, que a gente consiga ver além, às vezes, até do plano de negócio, você não consegue estruturar um mercado de longo prazo. Então, com base nessas análises, também chegamos a algumas ações que vamos ver mais adiante. Uma outra coisa, vai chegar um momento que eu não posso ser bom em tudo. Nós, brasileiros, temos que escolher algumas coisas em que queremos ser os melhores. E isso depende também de análise técnica, né? Análise profunda. De quê? O que eu vou gastar de esforço para desenvolver um determinado grupo de materiais no segmento e qual o retorno que eu vou ter desse segmento. Em algum momento, o que eu estou trazendo aqui é o conceito, né, e o que nós devemos usar de seletividade quando nós escolhemos os nossos caminhos. Pode ser o seguinte: nesse estudo que está aqui, nessa análise, né, feita dentro desse estudo, da agenda de competitividade, entendemos que, por exemplo, estaleiros é alguma coisa que tem um esforço médio para você desenvolver, entretanto, tem um alto retorno na cadeia de fornecedores. Opa, então isso parece ser bom. Entretanto, será que eu devo desenvolver fornecedores de brocas no Brasil? É um esforço, mas aqui está um pouco elevado, tá? A escala é ao contrário, o baixo está aqui, o elevado está aqui. É um esforço muito elevado. E quem é que vai comprar uma broca de um camarada que botou a broca no mercado agora, sendo que você tem uma expertise de mais de 100 anos de fornecedores tradicionais de broca no mundo todo e que vende a broca pelo desempenho da broca, né? Quantos metros ele consegue furar? Como é que é isso? É isso mesmo? Nós vamos investir em broca? Então, em algum momento, né, isto tem que ser discutido. A seletividade já em nível de equipamento, de material, de sistema, de subsistema. Isso também está considerado na agenda. Então, tem alguns cenários, né, que foram desenvolvidos. Por exemplo, se eu conseguir implantar todas as ações que estão previstas na agenda, né, eu consigo capturar entre 1,7 a 2,1 milhão de empregos nesse período. Algo que já acontece hoje, mais um aumento orgânico, mais uma indústria nacional em função da competitividade, né, de tirar aquelas bolas pesadas lá da indústria brasileira. Eu consigo capturar mais emprego aqui, mais exportação e chego em 2,1, 2,5. Se eu não conseguir implantar, o quadro é totalmente diferente. Eu chego a um aumento de 390 a 590 mil empregos, quer dizer, bastante diferente. Eu estou nos dois extremos. É evidente que tem pontos intermediários. Isso tudo é análise da agenda. Bom, e aí, o que nós propusemos em função desse estudo? Tem algumas ações, né, que são consideradas, alguns fatores são considerados fatores críticos de sucesso. Três deles, né, são esses que a gente consegue ver todo dia nos jornais, o Alberto citou aqui, que são o sistema tributário, custo de capital e câmbio. Não tem jeito. Agora, esses, né, se alguém resolver acertar um dia, bastou uma canetada, tá certo? Assinei um papel, muda o sistema tributário. É evidente que tem muita negociação para fazer. Assinei o papel, muda o custo de capital. Assinei o papel, muda o câmbio. Agora, tem outros que estão um pouco escondidos e que precisa de muito esforço de todos nós para que eles aconteçam. Porque você pode resolver aqueles três que nós falamos aqui. Se nós não resolvermos esses que estão aqui, a condição de retorno para uma situação de não competitividade, ela é muito forte. A probabilidade é muito alta que aconteça. Por quê? Porque o estrangeiro vai resolver, nesse ponto ele está bem. Nesse ponto ele está bem, ele vai continuar com isso bem. E eu só promovi a competitividade naqueles três que estavam aparecendo, que são
tremendo problema, mas eu tenho que resolver esses também. Desses todos que estão aqui, tecnologia direta nas empresas, está tudo em andamento, eu vou dizer como é que está hoje. Tem dois que a gente considera bastante críticos hoje. Primeiro, a infraestrutura, né, do país como um todo, escoamento, produção, estrada. São Paulo está muito bem, viu, secretário? Pelo que foi mostrado aqui, parabéns. A questão de recursos humanos qualificados, né, para suportar todo esse desenvolvimento. E engenharia nacional, tecnologia e inovação diretamente nas empresas, voltada para a inovação, o posicionamento estratégico dos EPCistas, né, em função de um planejamento melhor, eles poderem se posicionar estrategicamente no sentido de usar mais o mercado interno, e o desempenho internacional de fornecedores nacionais. Evidente que ao colocar algumas ações desse tipo, temos que tratar com alguns riscos. Financiamento externo atrelado a suprimento, ou seja, conseguir recurso, mas aí eu tenho que comprar lá fora para o recurso ser colocado no investimento. Atração de empresas do exterior, eu trago para cá, eu faço a chaparia, por exemplo, de um turbo compressor, mas não faço o miolo do turbo compressor, um exemplo. Conteúdo local acéfalo, que é uma expressão que a gente vem escutando bastante até das operadoras, que é aquele equipamento que não tem o DNA, não tem a inteligência nacional. Então, acabou ali, se a inteligência viajar, for para fora, ninguém faz mais nada, porque não conhece o equipamento. E a competitividade, né, chinesa, que é uma ameaça, né, e a gente tem que... E cliente único, que é um risco, né, de você ter esse cliente único, qualquer modificação no orçamento do cliente diretamente afeta. Então, esses são um conjunto de 10 políticas, né, onde a gente tem os vetores aqui de conhecimento e produtividade, arranjos produtivos e tecnológicos, fortalecimento empresarial local e isonomia competitiva. Eu não vou entrar em cada uma delas, mas eles tratam, essas políticas, elas são transformadas em ações, mais de 65 ações, foram desdobradas em mais de 65 ações, das quais 9 foram consideradas prioritárias. E para essas 9 foi criado um núcleo de política industrial com vários GTs que estão trabalhando essas questões. Esse estudo tem 1 ano e meio, né, e essas políticas hoje, na política de engenharia, nós estamos com a fase inicial, com a primeira versão do documento sendo já circulando. A política 3 de arranjos produtivos regionais e matéria-prima, ela não começou ainda o trabalho. Na área de tecnologia, a aprovação formal no comitê, no Conselho Executivo da Unip, deliberativo da Unip, é para previsão agora, em outubro, dia 25. Para conteúdo local, ainda na fase inicial, embora já se tenha um início de preparação do documento piloto. E atração de investimentos, já tem a proposta de trabalho aprovada, estão definindo alguns segmentos. Tributação está na fase inicial e financiamento e garantias na fase inicial. É evidente que a gente olha essa política, mas esse é um trabalho da Unip, ela é um trabalho inicial, junto com seus associados, né, feito totalmente em articulação, mas 3 coisas são fundamentais. Primeiro, efetiva articulação para a política industrial do setor, que não tem hoje para óleo e gás. Governança, alguém tem que ter o maestro de todas essas iniciativas, né, e metas objetivas que a gente possa medir se efetivamente estamos conseguindo vencer aqueles desafios para promover esse novo ciclo industrial com geração de emprego e inovação tecnológica. E aí, termino. Obrigado.